pode começar. Só um minutinho que o mouse não está me ajudando. Vocês estão vendo minha tela? Estou vendo daquele jeito, sem tela cheia. Gente, mas o mouse está muito atrapalhado. Gente do céu. Peraí, só um minutinho que eu estou tentando fazer ele voltar para... Peraí, só um minutinho, professora. Ainda consigo ver sua tela, aquele modo tela cheia. O mouse aqui não está querendo... Ah, não, tranquilo. Pode. Gente! Ele não quer passar pro lado de cá. Gente, acabou de acessar o seu mouse mexendo. Então, mas ele não quer passar pro... Ai, Deus, peraí. Tenta clicar esse. Tá vendo que ele não tá obedecendo? Você consegue sair da apresentação? Peraí, só um minutinho. Tenta sair e entrar novamente. Nem assim, não quer voltar agora. Agora deu certo? Lívia? Agora eu consigo ver inteira. Conseguiu ver inteira? Ah, então tá. É o mouse que não tá me ajudando. Vocês me desculpem. Não, mas agora deu certo. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a parte de águas e qualidade da água. Como que a gente pode garantir que essa água esteja de qualidade, né, para o nosso consumo, para a nossa sobrevivência, né, o bem-estar. Então, tem todo um meio, né, que a gente tem que seguir para que a gente consiga garantir a qualidade dessa água, né? A gente sabe que a água no mundo, ela está em constante movimento, em etapas interconectadas, né, e que ocorrem continuamente em todo o planeta. E o ciclo hidrológico da água, ele garante, né, a circulação e a disponibilidade de água para todos os seres vivos e o ecossistema terrestre. Por que a água é importante, né? Cerca de 70% a 75% do nosso corpo é formado por água, né? À medida também que a gente envelhece, essa proporção ela diminui entre 40 a 60 anos, por exemplo, a porcentagem cai para 50 a 58%. Mesmo perdendo, né, a água com o aumento da idade, a gente mantém mais da metade do nosso corpo constituído por água.
Além do nosso corpo, né, o que mais necessita de água, né? O planeta, ele possui mais água do que a quantidade de terra, né, estrutura que a gente tem. E a água faz parte tanto dos minerais, rochas, constitui os oceanos, lagos, rios, os lençóis freáticos, né? E é a fonte primordial para todos no planeta, né? E é importante para a nossa vida, para a vida dos animais, e todo mundo depende dela, né? A água é o bem mais importante do planeta e para o planeta também. Mais do que o sinônimo de vida, a água também ela faz parte dos processos industriais, né? Seja através da geração de energia, né? Através das hidrelétricas, é fonte também de alimento, é utilizada para diluir e assimilar o esgoto doméstico, né? Industrial. Então, no momento que você trata esse esgoto, né? Depois a gente vai voltar isso para um corpo receptor, que são os rios. Então, é necessário água também, né? É utilizado na agricultura, criação de animais, na nossa higiene pessoal, na limpeza da nossa casa, na limpeza geral, nas atividades de lazer, né? Se você vai num clube, se você vai fazer infinitas atividades, a gente também depende da água. Então, em tudo que a gente pode pensar, a água está envolvida e a gente tem que garantir que essa água esteja de qualidade. E aqui abaixo a gente tem alguns exemplos, né? Na cadeia produtiva, a quantidade de água que a gente gasta. Por exemplo, se a gente for produzir 1 tonelada, né, de pescado fresco, a gente vai gastar de 30 mil a 300 mil litros de água para produzir essa quantidade de pescado, né? Por exemplo, se você for produzir uma quantidade de 1 tonelada de frango, né, a gente vai gastar aí, em média 33 mil litros de água. E entre outros processos produtivos que também gastam água para serem produzidos. Então, é importantíssima a água na nossa vida e é essencial para a nossa sobrevivência. Como o homem tem contribuído, né, para o problema de escassez da água? Hoje, a humanidade usa a água, né, principalmente nós, a água doce, de forma sem ser consciente, né? A gente não se preocupa com isso e a gente acha que esse recurso é infinito, né? Mas não é, infelizmente, né? E o desperdício, a poluição, o desmatamento, né, o mau uso tem contribuído para a disponibilidade de água, né, que a gente tem, e isso tem diminuído. O nosso planeta ele é formado aí, em média, de 3/4 de água, né, doce e salgada, e apenas 1/4 de terra. São os continentes, né? E olhando para o nosso globo terrestre, toda a parte azul, né, representa a água. Se a gente for pensar no globo, né, lembrar aí, quem aqui estudou geografia, né, lá atrás, quando estava no ensino fundamental, médio, então a gente lembra do globo lá, o professor explicando, né, a parte que era água e a parte que era continentes e terras. Então, a parte marronzinha lá do globo representa a Terra. E apesar, né, de ser muito bom, né, curtir uma praia, né, e aí a gente não pode pensar que essa água salgada ela seja suficiente para a nossa sobrevivência, porque ela é imprópria para o nosso consumo, né? Então, a água doce, ela é própria para o nosso consumo e resta a porcentagem de 2,5% de água doce no mundo, né? Sendo que os 97,5% que sobram são água salgada vindo dos mares e oceanos aí. Então, por exemplo, hoje a gente tem 0,3% de águas nos rios e lagos, 30%, né, dessa água doce nas águas subterrâneas, 0,9% na umidade do solo, né? E 69% também nas geleiras. É pouca água doce, né, comparado com a quantidade que a gente tem de água salgada. E a gente imagina aí uma garrafa cheia de água, por exemplo, uma garrafa de 2 litros, né? Essa água dentro dessa garrafa vai estar representando a água salgada, né? E no conta-gotas que a gente vai conseguir pegar são representados pela água doce. Então, a gente tem muito pouca água. Nós, aqui no Brasil, a gente ainda tem uma vantagem, né? Que o nosso país ele tem 13,7% de água doce do planeta, né?
e 80% da água está no Rio Amazonas. Então, a gente tem uma vantagem em relação aos outros países para o consumo de água doce em si. Como que a gente pode cuidar da nossa água, né? Primeiramente, né, a gente vem desde do lar, né? A gente fechar as torneiras, não deixar o nosso chuveiro ligado, né? Regular as descargas, não lavar a calçada, né? Ou o carro com água potável, né? A gente tem outras alternativas, ou às vezes, se precisar da água, não lavar com tanta frequência, né? Intercalar esse período. E outra coisa também importantíssima para a gente conseguir preservar a nossa água é cuidando das nascentes e rios, né? Então, não adianta eu fazer a minha parte aqui na minha casa, né? Se o que vai cuidar do nosso recurso hídrico, vai preservar o nosso recurso hídrico, nós fazemos o papel de preservar as nascentes e os rios, né? Então, plantar uma árvore, né? Fazer o plantio de mudas nas áreas que tem nascentes, para a gente conseguir preservar. Não assorear as nascentes, né? Cercar minha nascente ali para o gado não vir e também causar assoreamento. Então, tudo isso são controles que a gente garante esse recurso, né? Também não jogar lixo, né? Próximo dos rios, né? E a água ela está se tornando um bem escasso para o nosso planeta. E aí a gente estima aí que nos próximos 20 anos, 48 países deverão enfrentar escassez e falta de água, né? Então, isso vai afetar, em média, 2,8 bilhões de pessoas, né? E o que a gente vai fazer sem água, né? Sem água não há vida, não há ser vivo, não há planta, não há nada. Então, a gente tem que pensar enquanto ainda é tempo. Falando um pouquinho, né, sobre o ciclo hidrológico, não sei se todo mundo lembra aqui, né? Acho que sim. O ciclo hidrológico, ele tem o ciclo curto, né? Que é o mais simples, que é a circulação da água pelas camadas terrestres, né, aquática e atmosfera, evaporação, condensação, a chuva. E temos o ciclo longo também. Esse ciclo longo é aquele que passa pelos seres vivos, né, antes da água voltar ao ambiente, né. Então, a água, ela cumpre um papel vital aí para os seres vivos e que faz com que a gente sobreviva, né. Então, falando um pouquinho sobre as etapas que a gente tem dentro do ciclo, né, hidrológico aí. A evaporação, né? A evaporação é a água superficial dos oceanos, rios, os lagos, que, ao serem aquecidas pelo sol, elas se transformam em vapor de água e sobem para a atmosfera, né? Temos também a transpiração, que é quando as plantas elas absorvem a água do solo, né, pelas raízes, e transportam para as folhas, que transpiram e libera também em forma de vapor para a atmosfera. A evapotranspiração, né, é a combinação da evaporação da água da superfície e a transpiração das plantas. Temos também a formação de nuvens, né, que é quando as gotículas do vapor de água na atmosfera se agrupam para formar as nuvens, que são compostas por milhões de gotículas de água, e partículas também de gelo que estão suspensas na atmosfera. Já para do estado gasoso para o líquido, né, nós temos a condensação, que é quando o vapor de água na atmosfera encontra-se com a massa de ar frio e ocorre o resfriamento noturno ali. O vapor se esfria, se condensa, formando as gotículas de água. E aí acontece a precipitação, que é quando as nuvens se formam, né, se tornam grandes o suficientes, através das gotículas de água e caem na forma de chuva, ou podem cair também na forma de neve, granizo ou garoa, né, dependendo da condição atmosférica ali. E do estado sólido para o líquido, nós temos o degelo, que é com o aumento da temperatura, né, nos períodos mais quentes do ano. E o resultado também das mudanças climáticas as regiões com gelo e neve sofrem o degelo, né, a água em forma de gelo que fica nas calotas polares e geleiras, montanhas e áreas com climas frios também. Nós temos também a questão do escoamento superficial, né, que é a água da chuva que cai sobre a superfície terrestre, e a água do degelo também que flui, né, por gravidade, e forma aí os riachos, os rios, né, até chegar no oceano novamente.
E temos também a infiltração, que é a parte da água da chuva que penetra no solo, infiltra, né, nas camadas superiores ali. Essa água ela vai ficar armazenada no solo, preenchendo os espaços vazios que tem entre as partículas de terra e recarregando os lençóis freáticos. Então, esse ciclo ele se repete por bilhões de anos, né? E todos nós dependemos desse ciclo para sobreviver. Então, é importantíssimo. Nós temos também a questão dos poluentes aquáticos, né? Os poluentes aquáticos, eles podem ter graves consequências para o ecossistema, para a saúde também, né? E a gente tem alguns exemplos desses poluentes, né? Temos aí os metais pesados, né? Como mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, são exemplos aí de metais pesados que podem também contaminar a água, né? Esses metais, eles são tóxicos para os nossos organismos e para os organismos aquáticos também, além deles serem bioacumuladores na cadeia alimentar, né? Então, por exemplo, se eu consumir um peixe, né, que tem metal pesado, esse metal pesado ele vai parar no meu organismo e vai se acumular ali também. A questão dos nutrientes em excesso, né? Os nutrientes como nitrogênio, fósforo, que são provenientes dos fertilizantes, né, e o esgoto doméstico também, podem causar a eutrofização dos corpos de água, né, levando o crescimento de algas e consumo de oxigênio, que pode causar a morte também dos peixes e outros organismos aquáticos também. Os produtos químicos industriais, né, são utilizados aí nas indústrias, né, como pesticidas, herbicidas, solventes, que também podem contaminar os corpos hídricos, né, e prejudicar a vida aquática. E alguns desses produtos, eles podem estar no meio aquático por um longo período, né, e esses efeitos vão ser a longo prazo. Temos também a questão dos plásticos e microplásticos, né? Que são os resíduos plásticos, incluindo aqueles microplásticozinhos, né? Que são uma ameaça e crescente para o ecossistema aquático. E eles podem ser ingeridos pelos animais marinhos, né? Causando danos físicos, químicos, ao entrar na cadeia alimentar, afetando também nós, seres humanos. Temos a questão dos óleos e os derivados de petróleo, né? O vazamento de petróleo e o derramamento, ele pode causar danos ao ecossistema aquático, afetando também a fauna e flora. E o óleo ele pode sufocar os organismos, né, impedindo a troca gasosa, e é tóxico também. Temos os resíduos farmacêuticos, né, medicamentos descartados incorretamente, eles podem entrar no corpo hídrico, né, afetar a saúde dos organismos aquáticos, a qualidade de vida, e podem causar também alterações hormonais nos peixes e nos animais. Por isso que é importante, eu já vi diversas vezes, né, a pessoa jogar o remédio ali, eu não vou usar, tá vencido, né, eu vou jogar esse remédio lá no vaso sanitário ou na pia, né, e aí esse remédio, ele foi embora, né, e vai parar onde? Nos rios, né? Então, eles podem causar essas alterações nos organismos. Então, é importante a gente fazer também o descarte correto, né, desse tipo de material. Os sedimentos, né, a erosão do solo, ela pode levar ao aumento da sedimentação dos corpos de água, né? Os sedimentos em excessos, eles podem entupir, né, as brânquias dos peixes, prejudicar a fotossíntese, né, das plantas aquáticas e a destruição dos habitats, né? Então, esses poluentes, eles podem ter impactos devastadores nos ecossistemas e na nossa saúde também. Então, é crucial a gente adotar medidas para reduzir a poluição e proteger os recursos hídricos também. Temos a questão das bactérias e vírus, né? As principais fontes de contaminação microbiológica da água incluem o esgoto doméstico não tratado, resíduos de animais, descargas de águas residuais de indústrias e infiltração das águas pluviais contaminadas. A presença dos vírus e das bactérias patogênicas na água podem causar também doenças como cólera, febre,
febre tifoide, né, hepatite, entre outras doenças também, gastrointestinais, que podem também afetar o nosso sistema e comprometer a nossa saúde. Então, tudo é uma cadeia, né? A gente tem que cuidar no início, para depois isso não ter consequências maiores aí. Falando um pouquinho sobre águas subterrâneas, né? A contaminação das águas subterrâneas é uma preocupação que a gente tem e os seus impactos são devastadores ao meio ambiente e à saúde humana também, né? O que são as fontes de poluição, né, que a gente tem para as águas subterrâneas? Temos a questão dos lixões, né, e aterros sanitários não adequados. Então, aqueles aterros que não têm controle, né, que não têm um licenciamento, e o lixão que é a própria disposição do resíduo sem controle, né? Então, a decomposição dos resíduos em lixões e aterros mal projetados podem gerar aí os líquidos percolados, que a gente conhece como chorume, né? Que é aquele líquido que vai soltar do lixo ali, né? Isso vai se infiltrar no solo e contaminar o nosso lençol freático. Então, é importante a gente ter, né, o controle, né, desse chorume, né? Os aterros terem um tratamento adequado para esse material. Os acidentes com substâncias tóxicas também, né? Derramamento de produtos químicos, né? Eles podem alcançar as águas subterrâneas e contaminar o lençol freático, afetando também a qualidade da água. Quem é que já viu, né? Tombou um caminhão de produto X, né? Então, é uma substância tóxica, né? Caiu num curso d'água, né? Então, isso é muito sério. Armazenamento e manuseio de descarte inadequado de materiais, né? Práticas incorretas, né, em atividades industriais e também minerais, né, podem liberar produtos tóxicos no solo, né, que podem se lixiviar até as águas subterrâneas também. O sistema de saneamento in situ, né? São os sistemas sépticos mal projetados, né? Que podem vazar aí e contaminar o solo também e as águas subterrâneas, né? Então, a gente tem que ter um sistema de tratamento de esgoto adequado, né? Ou se for a questão de fossas sépticas, né? Também ser instalada adequadamente, ter um controle disso. Ocorrem também vazamentos nas redes coletoras de esgoto, né? As redes de esgotos, elas podem apresentar falhas, né, e liberar o esgoto não tratado no solo e contaminar também as águas subterrâneas com bactérias, vírus, outros poluentes também. Uso incorreto dos agrotóxicos e fertilizantes, né? O uso incorreto, né, e excessivo aí, inadequado dos agrotóxicos e fertilizantes na agricultura também pode levar à contaminação das águas subterrâneas por substâncias químicas e tóxicas, né? O processo de irrigação também, né? Técnicas de irrigação inadequada podem causar salinização do solo, aumentar a lixiviação dos contaminantes para as águas subterrâneas. Então, a proteção das águas subterrâneas é essencial, né? Então, é importante a gente implementar práticas adequadas para gestão de resíduos, saneamento, agricultura, indústria, ter um monitoramento contínuo, né? A conscientização também das pessoas é fundamental para a gente preservar esse recurso. Falando um pouquinho agora sobre o controle da poluição das águas, né? O controle da poluição das águas, ela pode seguir dois modelos principais, o modelo tradicional e o modelo preventivo. O modelo tradicional, né, é reativo e foca em tratar o efluente gerado através da produção. Ele busca reduzir os níveis de poluentes nos esgotos domésticos, agrícolas e industriais antes que esse efluente seja lançado novamente no meio ambiente, né? E o modo preventivo é um modelo proativo, né, que visa evitar que o corpo de água seja contaminado, e ele tem dois pilares, né? Um é a educação ambiental, onde a gente busca conscientizar a população sobre a necessidade de reduzir a geração dos resíduos domésticos, a importância
da correta destinação dos rejeitos industriais, a produção limpa também, né, que envolve a alteração do processo e dos projetos também industriais para diminuir a quantidade de rejeitos e resíduos gerados, priorizando a sustentabilidade e a redução do impacto ambiental também. Temos a questão do tratamento de efluente, né? O tratamento de efluente, ele é dividido, né, em tratamento primário, secundário, terciário, e temos alguns tratamentos adicionais, né? E o grau de tratamento, ele vai depender dos padrões de lançamento e da característica do corpo receptor desse efluente. O que é o corpo receptor? É o rio, né, onde a gente vai voltar esse efluente, né? E o tratamento primário, ele é focado na remoção dos sólidos, né, em suspensão, através do processo físico, né, seja peneiramento, sedimentação, entre outros. Já o tratamento secundário, ele vai utilizar os processos biológicos, né, para degradar a matéria orgânica dissolvida, como o uso do lodo ativado, filtros biológicos, entre outros. Já o tratamento terciário, ele vai ter um tratamento mais avançado, que vai envolver o processo físico-químico, né, para remover os nutrientes específicos, metais pesados e entre outros poluentes também. E temos os tratamentos adicionais, né, que podem incluir aí processos como cloração, ozonização, utilização de luz ultravioleta, desinfecção e eliminação de patógenos também. Então, essas tecnologias, elas garantem que os efluentes sejam adequadamente tratados antes de serem liberados no meio ambiente e minimizar o seu impacto também. Falando um pouquinho sobre índice de qualidade de água, os índices de qualidade de água são métricas, né, que são utilizadas para a gente avaliar a saúde e a pureza dos corpos hídricos, né? Esses índices, eles ajudam a monitorar e gerenciar a qualidade de água, garantindo que ela seja adequada para o nosso consumo, né, humano, recreativo, ambiental também. Então, a gente tem alguns principais índices de qualidade de água, né? O índice de qualidade de água, o IQA, né? Esse índice, ele é amplamente utilizado e leva em consideração vários parâmetros, como pH, oxigênio dissolvido, turbidez, temperatura, demanda bioquímica de oxigênio, nitrato, fósforo, coliformes fecais, sólidos totais, né? Então, cada parâmetro é ponderado e combinado para obter a pontuação geral do índice de qualidade de água. Então, esses parâmetros são analisados em laboratório, né, através da amostra de água, para a gente garantir esse índice de qualidade. O índice de esgoto de estado trófico, né, é utilizado para evitar o grau de eutrofização do corpo de água, né, a quantidade de nutrientes disponíveis que a gente tem para o crescimento de algas e plantas aquáticas. Então, tem alguns parâmetros que são analisados aí, como fósforo, clorofila. Então, esses são utilizados para a gente garantir esses parâmetros, essa qualidade de índice de estado trófico. Temos também o índice de qualidade de água para o consumo humano, né? Esse índice, ele é específico para avaliar a qualidade de água destinada ao consumo humano, né? Ele leva em consideração alguns parâmetros, né? Como presença de patógenos, substâncias químicas perigosas, outros contaminantes também que podem afetar a nossa saúde. Temos o índice de qualidade de água para a vida aquática, né? Esse índice, ele avalia a adequação da água para sustentar a vida aquática. Parâmetros como oxigênio dissolvido, temperatura, pH, presença de metais pesados, são todos levados em consideração. O índice de poluição por metais pesados também é utilizado para avaliar a contaminação da água pelos metais pesados, como mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, né? As concentrações desses materiais comparadas com os padrões de qualidade para a gente determinar o grau de contaminação. Temos também o índice de coliformes fecais, né? Esse índice, ele mede a presença de coliformes na água
e indica contaminação por esgoto, né, ou dejetos de animais também. Temos a questão que esse índice ele é importante para garantir a segurança da água para o nosso consumo, né? Então, por exemplo, a gente não vai consumir uma água que tenha coliformes, né? Então, é através dessa análise desse índice que a gente vai garantir que essa água esteja livre, né? Os índices são ferramentas cruciais para a gente garantir a gestão e proteção dos recursos hídricos. Eles permitem, né, que autoridades ambientais, gestores, tomem decisões através desses índices, né, e garanta a qualidade de água para a saúde e para os ecossistemas também. A gente tem a portaria, né, 888 de 4 de maio de 2021, que é uma portaria do Ministério da Saúde, que ela estabelece os procedimentos de controle de vigilância e qualidade de água para o consumo, né, humano, e os padrões de potabilidade também. Essa portaria, ela também altera o anexo 20 da portaria número 5 do Ministério da Saúde, lá de 2017, tá? Alguns pontos importantes dessa portaria. Procedimentos de controle e vigilância, né? A portaria ela define que os procedimentos para garantir que a água destinada ao consumo humano atenda, né, os padrões de potabilidade. Isso inclui a água distribuída pelo sistema de abastecimento, soluções alternativas coletivas, individuais e carros-pipas também. Então, por exemplo, se eu compro hoje, né, consumo hoje uma água da Copasa, a Copasa ela tem que garantir, né, que esteja atendendo essa portaria e que os padrões de potabilidade estejam sendo dentro do que a lei pede, né? Então, se vocês repararem, atrás da conta de água da casa de vocês, vem descrito os parâmetros, né, de acordo com a análise que foi feita daquela água. Quanto que eu tenho de pH, quanto que eu tenho de temperatura para essa água, quanto que eu tenho de coliformes, né? Quanto que eu tenho. Então, tudo isso vem descrito para a gente garantir que esteja realmente dentro dos padrões. O padrão de potabilidade, né? A água potável ela deve atender um conjunto de valores permitidos para diversos parâmetros de qualidade, como presença de patógenos, substâncias químicas, que podem afetar a nossa saúde. A lei também trata sobre responsabilidades. A portaria ela estabelece as responsabilidades das autoridades públicas e dos responsáveis pelo sistema de abastecimento de água também. E as soluções e alternativas coletivas. Então, isso também é prestado contas à vigilância sanitária, né, e o monitoramento contínuo da qualidade de água. Planos de amostragem, né? A portaria ela também define planos de amostragens que devem ser seguidos para monitorar a qualidade de água, garantindo os parâmetros de potabilidade para que sejam atendidos. Então, por exemplo, se hoje eu fiz uma análise de água, né, de um parâmetro X, a lei estabelece qual a periodicidade que esse parâmetro tem que ser analisado, né? Então, daqui tanto tempo eu tenho que repetir novamente uma análise desse parâmetro, né? Então, tudo isso é estabelecido. Em Minas Gerais, a gente também tem a deliberação normativa Copan, né, de número 8, lá de 2022. Ela também dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né, como também estabelece condições de padrões de lançamento do efluente. Então, por exemplo, se hoje eu tratar o meu esgoto, né, como que eu vou garantir um padrão desse esgoto para eu lançar de novo num corpo receptor? Né, vai ser através da legislação do Copan, né, que vai garantir que esse efluente esteja tratado e dentro dos padrões para voltar a um corpo hídrico novamente. Temos também uma série de leis, né, para classificação para o lançamento de efluente nos corpos hídricos, né? Temos aí leis federais, né, como a Resolução 357 de 2005. Essa lei ela dispõe sobre classificação dos corpos de água, né, diretrizes ambientais para o seu enquadramento, né, e estabelece também condições de padrões de lançamento de efluente. Temos o CONAMA 370, né, de 2006,
Ela prorroga o prazo para contemplação das condições de padrões de lançamento efluentes, também previstos no artigo 44 da 357. Temos a resolução CONAMA 397 de 2008, né, que altera também o inciso 2, né, e o artigo 34 da resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente CONAMA, da resolução 357 também, que dispõe sobre a classificação dos corpos de água, né, e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, e estabelece as condições e padrões para o lançamento dos efluentes. Então, a gente tem outras leis, né, que vão se completando aí e classificam os efluentes para lançamento nos corpos hídricos. Agora eu vou passar para vocês um vídeo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, pessoal? Eu tô vendo. Tá bom. Tá saindo belezinho o áudio? Do vídeo? Do vídeo eu ainda não tô escutando, não. Não? Do vídeo? É. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Agora vocês estão ouvindo o vídeo? Põe de novo para me ver. Eu não consegui. Não. Compartilhe o áudio. Tudo certo, professor? Tudo certo. Eu estou tentando compartilhar um vídeo, mas o áudio dele não está saindo. Você sabe como que faz para... Porque para mim tá saindo belezinha, mas para eles não... Tenta aumentar o volume do seu computador. Aumentei. Vamos ver. Saiu? Não, ainda não saiu. Eita, como que eu Você quer compartilho? tentar me enviar esse vídeo? Às vezes eu consigo compartilhar ele aqui. Posso te enviar no chat aqui? Peraí, só um minutinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Enviei para você, Lívia. Ah, não é a Lívia, não? Ou é a Lívia? Peraí, só um minutinho. Você sabe qual que é o nome do canal no YouTube? Acho que é circuito ambiental. Circuito Ambiental. Esse link não abriu direto nele, não? Vou apresentar. Vocês conseguem de visualizar chegar minha nas tela? torneiras, Sim, nas cidades que só que contam não está em modo apresentação ainda.
Pessoal, esse vídeo ele vai tratar um pouquinho das etapas de tratamento de água, tá? E efluentes, água como tratada devem ser. Pode pôr. que é Saiu o consumida nas áudio? casas, Não, passa por saiu um sim, longo tá ok. percurso antes de chegar nas torneiras. Não, Não, tá saindo pra mim, eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo, pessoal? Eu estou ouvindo. tá ouvindo ou não? Sim, Lívia. Vocês conseguem ver o vídeo ou não? Sim, consegue. Ah, tá. Eu vou dar o Sim. play aqui. Nas cidades que contam com uma rede de abastecimento adequada, a água é Pessoal, captada volta aí nos do início, por mananciais e favor, submetida a diversos procedimentos de filtragem e Travou? Não, é pra você voltar ele no início, porque aí você continuou de onde Ah, ele tá. tava. Só um minutinho. a água tratada que é consumida nas casas passa por um longo percurso antes de chegar nas torneiras. Nas cidades que contam com uma rede de abastecimento adequada, a água é captada nos mananciais e submetida a diversos procedimentos de filtragem e desinfecção, para só então ser distribuída para as residências. Esses processos são chamados de etapas do tratamento da água. A realização de um processo de tratamento desde a captação em rios, lagos ou poços é fundamental, principalmente para a saúde da população. Isso porque, com frequência, a água dos mananciais está contaminada por vírus, bactérias e impurezas capazes de disseminar inúmeras doenças, que vão desde cólera até gastroenterite. Captação. A água que consumimos está presente em mananciais, ou seja, rios, lagos ou fontes subterrâneas de água doce. Em seu estado natural, ela contém resquícios de sujeira e micro-organismos, e por isso, não pode ser consumida pelas pessoas em sua forma bruta antes do tratamento, pois há o risco de contaminação por inúmeras doenças. Nessa primeira etapa, a água é captada e direcionada a um sistema de grades que retém resíduos sólidos maiores, como galhos, lixo, entre outros. Adução. A água agora é conduzida por meio de bombas até o local do tratamento, ou seja, para a estação de tratamento de água. Coagulação. As partículas de impurezas presentes na água são pequenas e leves demais para sedimentar, então permanecem suspensas. Assim, para tornar essas partículas mais pesadas, é adicionado sulfato de alumínio à água captada, um coagulante insolúvel que promove a união desses elementos. Floculação. Após a adição do coagulante, a água é submetida à agitação mecânica, para que as impurezas formem flocos maiores e mais pesados. Nesse processo, o coagulante é dispersado mais facilmente em uma agitação mais forte. Em seguida, o agitador continua lentamente para promover a união das partículas e a formação de flocos. Com isso, as partículas impurezas, agora aglutinadas, maiores e mais pesadas, se depositam no fundo do tanque, facilitando a remoção na etapa seguinte. Decantação. Nos tanques de decantação, os flocos de impurezas formados na etapa anterior afundam e são separados do restante do líquido. No fundo, eles formam um lodo que será posteriormente removido e descartado em aterros sanitários. A água, agora livre das partículas sólidas, pode passar para as etapas seguintes de tratamento. Filtragem. Agora, a água deve passar por filtros formados por camadas de areia grossa, areia fina, cascalho, pedregulho e carvão. Esses materiais têm o potencial de reter flocos que não decantaram além da completa remoção de outros resíduos menores. Pós-alcalinização, desinfecção e fluoretação. Essa é uma das principais etapas de tratamento da água, pois garante a eliminação de vírus e bactérias. Primeiro, corrige-se o pH da água. Depois, adiciona-se cloro ou ozônio para a eliminação dos micro-organismos. Por fim, aplica-se flúor, elemento importante na prevenção de cáries na população. Reservação. Por fim, após o processo de tratamento da água,
Ela é armazenada nos reservatórios espalhados pela cidade e começa a ser distribuída à população. Esse processo garante que o abastecimento ocorra de forma regular, além de permitir a liberação em horários de maior demanda. Como você percebeu, dos mananciais até chegar à sua casa, há muito trabalho, pesquisa e tecnologia envolvidos. As análises de qualidade da água são realizadas em todo o processo, da captação até a saída da estação de tratamento. Por isso, quando o consumidor liga sua residência ou seu estabelecimento comercial à rede de abastecimento da cidade, ele tem muitas garantias no que se refere à sua potabilidade, sendo uma forma de garantir a qualidade da água que será consumida pela sua família e o seu uso com consciência pela população. Portanto, colabore com o saneamento da sua cidade e contribua para a oferta de água tratada para todos. Efluentes, ou também água residual, é qualquer tipo de água usada afetada por processos domésticos, comerciais ou industriais. A água usada que sai da casa de uma pessoa, de uma escola ou de um prédio de escritórios é um esgoto. O mesmo ocorre com a água produzida durante as operações industriais, como fabricação de papel, roupas ou fabricação de produtos químicos. A composição da maioria dos efluentes, exceto industrial, é composta por cerca de 99,9% de água. Os 0,1% restantes consistem em contaminantes como matéria orgânica, matéria inorgânica e micro-organismos que precisam ser removidos. O processo de tratamento de efluente consiste na remoção de impurezas das águas residuais ou esgoto, antes que alcancem aquíferos ou corpos d'água naturais, como rios, lagos e oceanos. O tratamento convencional de águas residuais consiste em uma combinação de processos e operações físicos, químicos e biológicos para remover sólidos, matéria orgânica e, às vezes, nutrientes das águas residuais. Os termos gerais usados para descrever diferentes graus de tratamento, em ordem crescente de nível de tratamento, são tratamento de águas residuais preliminar, primário, secundário e terciário ou avançado. A seguir veremos cada etapa desse processo. Tratamento preliminar. O objetivo do tratamento preliminar é a remoção de sólidos grosseiros e outros materiais grandes frequentemente encontrados em águas residuais brutas. A remoção desses materiais é necessária para melhorar a operação e manutenção das unidades de tratamento subsequentes. As operações de tratamento preliminar geralmente incluem peneiramento grosso, remoção de areia, em alguns casos, trituração de objetos grandes. Em câmaras de areia, a velocidade da água através da câmara é mantida suficientemente alta, ou ar é usado, de modo a evitar a sedimentação da maioria dos sólidos orgânicos. A remoção de areia não é incluída como uma etapa de tratamento preliminar na maioria das pequenas estações de tratamento de águas residuais. Às vezes, os trituradores são adotados para complementar a triagem grosseira e servem para reduzir o tamanho de partículas grandes, de modo que sejam removidas na forma de lama em processos de tratamento subsequentes. Tratamento primário. O objetivo do tratamento primário é a remoção de sólidos orgânicos e inorgânicos sedimentáveis e a remoção de materiais que irão flutuar por escumação. Aproximadamente 25 a 50% da demanda bioquímica de oxigênio de entrada, 50 a 70% do total de sólidos suspensos e 65% do óleo e graxa são removidos durante o tratamento primário. Algum nitrogênio orgânico, fósforo orgânico e metais pesados associados a sólidos também são removidos durante a sedimentação primária, mas os constituintes coloidais e dissolvidos não são afetados. O efluente das unidades de sedimentação primária é denominado efluente primário. Tratamento secundário.
O objetivo do tratamento secundário é o tratamento posterior do efluente do tratamento primário para remover os resíduos orgânicos e sólidos em suspensão. Na maioria dos casos, o tratamento secundário segue o tratamento primário e envolve a remoção de matéria orgânica coloidal e dissolvida biodegradável usando processos de tratamento biológico aeróbio. O tratamento biológico aeróbio é realizado na presença de oxigênio por micro-organismos aeróbios, principalmente bactérias, que metabolizam a matéria orgânica na água residual, produzindo assim mais micro-organismos e produtos finais inorgânicos, principalmente CO2, NH3 e H2O. Vários processos biológicos aeróbicos são usados para o tratamento secundário, diferindo principalmente na maneira como o oxigênio é fornecido aos micro-organismos e na taxa na qual os organismos metabolizam a matéria orgânica. Um dos processos mais conhecidos é o de lodos ativados. Você pode conferir o vídeo Sistema de lodo ativado, clicando no card acima, ou clicando no link na descrição. Tratamento terciário ou avançado. Tratamento de águas residuais terciário ou avançado é empregado quando constituintes específicos de águas residuais que não podem ser removidos por tratamento secundário devem ser removidos. Os processos de tratamento individuais são necessários para remover nitrogênio, fósforo, sólidos suspensos adicionais, orgânicos refratários, metais pesados e sólidos dissolvidos. Como o tratamento avançado geralmente segue um tratamento secundário de alta taxa, às vezes é chamado de tratamento terciário. No entanto, os processos de tratamento avançados às vezes são combinados com tratamento primário ou secundário. Por exemplo, adição de produtos químicos a clarificadores primários ou bacias de aeração para remover fósforo ou usados no lugar de tratamento secundário, por exemplo, tratamento de fluxo superficial de efluente primário. Embora a qualidade da água seja afetada pelas condições naturais, a palavra poluição geralmente implica atividade humana como fonte de contaminação. A poluição da água, portanto, é causada principalmente pela drenagem de águas residuais contaminadas em águas superficiais ou subterrâneas, e o tratamento dos efluentes é um elemento importante do controle da poluição da água. Embora representem uma fração muito pequena, a natureza dessas impurezas e os grandes volumes de esgoto em que são transportadas tornam o descarte de águas residuais domésticas um problema técnico significativo. As principais impurezas são materiais orgânicos putrescíveis e nutrientes para as plantas, mas é muito provável que o esgoto doméstico contenha micróbios causadores de doenças. Os efluentes industriais geralmente contêm compostos químicos específicos e facilmente identificáveis, dependendo da natureza do processo industrial. Por isso a importância de se realizar o tratamento dos efluentes residuais e assim evitar contaminações dos corpos hídricos. Estas então são as etapas do tratamento de efluentes residuais. Espero ter ajudado. Até mais! Pessoal, então a gente tem aí, né, dois processos, né? O primeiro é o tratamento de água, que serve para garantir que a gente tenha uma potabilidade, uma água de qualidade, né, para o nosso consumo, desde a captação, né, até chegar na nossa casa ou chegar na indústria. Lembrando que hoje, né, a maioria das indústrias, né, de grande porte, elas têm a sua própria ETA, né, o seu ponto de captação, né, onde a gente tem uma outorga, né, a outorga é aquela que te dá o direito de captar a água, né, você tem uma licença para fazer essa captação, e aí a gente consegue tratar essa água na sua ETA interna, né? Então, chegando aí os processos industriais, escritórios e tudo mais. Mesma coisa acontece com a Copasa, né? A Copasa ela tem uma outorga, uma licença para captar água em determinados mananciais, onde depois que essa água é captada, ela passa pela adutora, chega ao processo de tratamento, e aí a gente vai ter todo o processo, né, analisando os parâmetros, ver se está dentro do que a gente
tem que atender, né, a lei pede, para depois chegar para o consumidor, que somos nós, né? Eu estava reparando aqui, ó, se vocês olharem atrás da conta de água de vocês, vai estar escrito, né, alguns parâmetros que foram analisados, né? Como cloro, coliformes totais, cor, Escherichia coli, né, que é bactéria, fluoreto e turbidez. Então, todos são esses parâmetros que pede lá naquela legislação do Ministério da Saúde para você poder consumir essa água, né? Mesma coisa hoje, se eu comprar um caminhão-pipa, né, de água potável, ele também tem que estar dentro dos parâmetros para a gente poder consumir, né? Então, é o que a lei pede. Já no caso do efluente, né, hoje também as indústrias, né, e a própria Copasa, elas têm a ET de estação de tratamento de esgoto ou estação de tratamento de efluentes, onde os esgotos que saem das residências, né, e comércios, vão for dentro do município, eles vão pela rede de esgoto até chegar na ET, né? Claro que existem vazamentos, né, nessas redes de esgoto, e aí esse esgoto é tratado, passa pelos processos, e depois que passa pelos processos, a gente tem que garantir que eles estejam também dentro dos padrões para lançamento nos corpos hídricos, né? Então, a Copasa, ela faz a análise antes de voltar esse esgoto para o rio, né, no caso. Para ter autodepuração depois, né? Então, tem certos parâmetros que têm que ser seguidos. Mesma coisa as indústrias, né? Hoje, se eu tiver um tratamento de efluente do meu processo industrial, né? Vamos supor que o meu processo industrial gere lá, igual no caso do papel e celulose, né? Ele vai ter que tratar esse efluente, né, dentro da sua ET, garantir que os parâmetros sejam atendidos, né, para que esse efluente ele volte também para um corpo receptor. Lembrando que, mesmo que eu volte esse efluente para o corpo receptor, eu tenho que acompanhar, né, não é simplesmente jogar lá o meu efluente e tchau, não, né, eu tenho que acompanhar o parâmetro desse corpo receptor, né? Depois que eu joguei esse efluente lá, destinei, mudou alguma coisa nesse corpo receptor, né? Como que está a vida aquática desse corpo receptor? Eu tenho que garantir que isso também esteja em ordem, né? Mesma coisa no caso da captação, né? Vou captar a água de um manancial, e aí, antes do tratamento, também é feito uma análise, né? Para ver como que está a qualidade dessa água para a gente poder tratar, né? Então, eu captei uma água onde estava constando que tinha Escherichia coli, né? Então, eu tenho que tratar essa água. Como que eu sei que eu preciso tratar isso, né? Então, também através das análises iniciais, né? Lembrando também que hoje, né, nos processos produtivos, a gente tem postos, né, de monitoramento, né, em todos os locais, onde a gente também tem que garantir que a água subterrânea, né, esteja adequada, né, que eu não esteja contaminando o meu lençol freático, né. Então, hoje também é feito, tem uma lei específica, né, não me recordo o nome dela agora, o número, mas essa lei, ela trata sobre os parâmetros para águas subterrâneas. Então, a gente tem que seguir o que a lei pede, o que garante que aquele lençol freático não esteja contaminado, que o meu processo produtivo não esteja impactando, né, o lençol freático. Porque, querendo ou não, por exemplo, se eu trabalho numa mineradora, né, e aí eu tenho a extração do minério, a extração do minério, ela pode impactar o meu lençol freático? Sim, né? Como que está a qualidade desse lençol? Então, é feito toda essa questão de monitoramento. Hoje, por exemplo, se eu for fazer uma questão de extração, no caso dos minérios, né, a gente tem as barragens de sedimentos, né? Essas barragens de sedimentos, elas servem justamente por isso, né? Se chover ou que percolar de água, né, da área ali de lavra, elas vão parar nessas barragens de sedimentos, né? Para a gente poder também ter um controle, né, do que está indo para o nosso lençol. Então, são todos parâmetros que a gente tem que seguir, e hoje as legislações são rígidas, né, em relação a isso.
Vocês que fazem, né, o curso de química, né, vocês vão ver, a hora que vocês forem atuar, que muito desse campo, né, na área de química é em relação à qualidade de água, né, e efluente também, né, a questão de análise, né, nos laboratórios, né, ver os parâmetros, se está dentro do que pede. Ah, o meu parâmetro deu fora, né, então a gente tem que fazer uma um novo teste, né, uma nova análise desse material, para a gente garantir que, até chegar no parâmetro, ó, deu fora, a gente não consegue, não é que na análise nenhum erro, nem nada disso, né? Então, a gente vai ter que voltar lá no processo e ver o que está acontecendo de errado, né? Por exemplo, eu descartei um efluente de caixa separadora de água e óleo, né? Vamos supor, num processo de um lavador, por exemplo, de veículos, né, que troca óleo em si. Então, esse parâmetro de graxa e óleo ele tem que estar dentro do parâmetro da lei, né? Tá fora. Então, o que, que a gente está errando aqui no nosso processo de tratamento antes de chegar no corpo hídrico, né? Então, tudo isso tem que ser analisado e verificado anteriormente. Eu trouxe para vocês algumas questões. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo? Sim. Eu trouxe 7 perguntas, né, para vocês poderem responder agora nesse momento, para a gente recapitular o que foi abordado, né? Se tiver alguma dúvida também, pode estar esclarecendo. E aí, esse tempinho da aula que falta, né, eu vou deixar para vocês, eu vou ficar aqui, né? E aí, se tiver alguma pergunta, dúvida também, vou deixar para vocês estarem respondendo essas 7 perguntas. Tá bom? Pessoal, Oi, vocês estão me ouvindo? estamos sim. Tem alguma dúvida em relação às perguntas que é para vocês responderem? Por enquanto não. Vai Tá responder bom. outra pergunta? Isso, agora, no finalzinho da aula. Eu vou estar aqui, tá? Vou só fechar o microfone, mas qualquer coisa pode me chamar. Tá dando para enxergar as perguntas ou tá muito pequeno? Não, está sim. Tá dando para ver direitinho. Tá bom. Pessoal, acho que uns 10, 15 minutinhos tá bom, né? Sim. Ou vai demorar umas meia hora para responder isso aí, professor. Se não der tempo de terminar, João Paulo, vocês podem terminar depois e aí vocês também podem encaminhar para a Lívia, por favor. Não, certinho então. Vai valer ponto essas atividades, professor? A gente pode avaliar assim como ponto extra, João Paulo.
Pessoal, tá tudo certo? Tô fazendo. Tá bom. Ai, tô fazendo aqui, professora.
Samantha? Oi? Oi. Pode terminar ela te enviar durante a semana? Pode enviar para a Lívia, por favor. Ela Tá. vai estar me encaminhando. Juntamente com as questões da aula passada. Não sei se vocês já fizeram, mas o prazo para entregar era hoje, Ah, sim. Aham, eu envio elas junto. tá bom? Tá, ok. Obrigada, boa noite. Boa noite. Lívia, Sim, pode falar. nós já estamos com quanto tempo? 1h e 28 minutos. Só finalizar 8h30, tá? Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, caso não tenha, eles podem estar te encaminhando as questões, igual a Sim, gente fez na aula sim. passada. Eu Tá não bom. recebi nenhuma da aula passada, tá? Por isso que eu não te encaminhei. A gente tinha colocado o prazo para hoje, né? Se você Correto? já combinou com os alunos, está tudo alinhadinho para a sala. Samanta, da aula passada eu não cheguei a fazer pela correria, aí eu não consegui fazer. Você pode dar um prazinho aí, ou até amanhã, pra estar entregando? Ok. Pode Eu ser até fiquei amanhã. na dúvida, que tem uma atividade lá para fazer, para enviar as respostas, e tem uma outra atividade que é igual. Deles, essa visita técnica. Júlia, Você está Lívia, falando, da atividade do slide, né? essa atividade que está lá além é a atividade mesmo da disciplina. A disciplina tem 2 atividades, tá? E essa outra que a Samantha colocou lá junto com os slides é a que vale ponto extra. Ah, tá, entendi. Obrigada. Por nada. pessoal, vocês conseguiram anotar as questões? Conseguimos. Eu só não tô entendendo a 3. Ah, quer dizer, a 3 não, a 7, a última. Eu falei que existem alguns índices, né, de qualidade de água de acordo com a legislação. Esses índices estão mencionados no slide. Eu vou encaminhar para a Lívia os slides para ela estar postando, tá bom? Lembra que eu falei que é através desses índices, né, que a gente avalia a saúde e a pureza do corpo hídrico? Então, tem algumas classificações. Ah, tá. Quer questão de água bruta, alguma coisa assim? Qualidade da água, índice de estado trófico, a qualidade de água para o consumo humano, para a vida aquática, são alguns índices que são avaliados. Certinho. Aí essas atividades, você quer que entregue ainda hoje? As que fez hoje? Lívia, a gente pode colocar o prazo para essa de hoje até a próxima aula? Isso. Deixa eu só confirmar aqui quando será a próxima aula. Só um minutinho. Dia 13/5. Então, vocês vão ter um tempinho bacana de fazer, viu? Aí você consegue colocar essa da aula passada até amanhã? Eu não sei se tem A da aula passada eu recebo até amanhã. Fechou. Tá. Eu não sei se você consegue. Eles anexam no portal, é isso? Não. Eu pedi para eles me mandarem no WhatsApp. Ah, tá. Ok. Tá? Fica mais fácil para eles. Uhum, tá ok. Tá, pessoal? Vocês Então, podem fica me mandar no WhatsApp amanhã, que eu encaminho para a professora. Tá bom, então. Obrigada. Obrigada, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida, a gente já pode encerrar. Não, até o momento eu não tenho, não. Lívia, alguma dúvida? Não, bem tranquilo.
Então, boa noite, pessoal. Aí eu te encaminho os slides, tá bom, Lívia? Para você poder. Certinho. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite.